Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Nós estamos trazendo aqui esse título maravilhoso, que é o Cuidado em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas na Atenção Primária à Saúde. Eu trago aqui uma fala de Brasil 2001, que eu achei super importante para iniciar esse momento. Ele relata que um dos pontos da atenção de rede psicossocial, que é a RAPS, é a atenção primária à saúde. E, de fato, ele foi bem feliz em falar isso, porque a atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada para o usuário. Essas equipes, elas trabalham diretamente ali com o usuário, com práticas interdisciplinares, que fazem parte daquela população adscrita, de uma maneira que tenha uma atenção integral humanizada, considerando a realidade de cada local e valorizando as diferentes necessidades dos grupos e populações. Então, através da APS, da Atenção Primária à Saúde, que você identifica as subpopulações de risco. E quem são essas subpopulações de risco? Pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes e as pessoas com transtornos mentais, na verdade, com necessidades de cuidado em saúde mental. O que a gente está falando um pouco aqui hoje. Não deixaria de falar sobre a pandemia, né? O aumento da demanda de saúde mental pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia aí ela gerou uma sobrecarga, descaracterizou vários serviços de saúde, sobretudo a atenção primária. O homem, a mulher, a criança, o idoso, ele tinha medo de ir para a atenção primária, foram fechadas as portas, deixaram aí só as emergências, os hospitais abertos, e houve uma descaracterização, sobretudo, em todo o país, da APS. E aí o que aconteceu? O risco de contaminação e isolamento gerou medo, gerou desinformação entre as pessoas, principalmente as pessoas com condições crônicas que eram assistidas pela rede de atenção básica de saúde, e aí promoveu um aumento do número de tratamentos interrompidos, prejudicando aí o diagnóstico precoce de doenças preveníveis, como a diabetes, como a hipertensão. E aí, quando a gente enfatiza a precarização da vida social e econômica pós-pandêmica, houve um aumento do caso de transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo, uso abusivo do álcool, a agudização ou desenvolvimento de agravos crônicos. Eu trago essa parte aqui porque, de fato, as pessoas começaram a viver mais juntos dentro de casa. E aí, muitas coisas vieram à tona, saiu da caixinha. E o que saiu da caixinha? Os transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, transtorno compulsivo e a violência doméstica foi um dos picos também, um dos pontos que aumentaram, e o uso do álcool, o alcoolismo, o uso abusivo do álcool foram também dos pontos que aumentaram. E eu trago aí essas 3 ondas que a APS ficou à frente, dessas 3 ondas de impactos da Covid-19. A primeira onda, a gente traz aí uma mortalidade, houve um número muito grande de pessoas morrendo por Covid-19. A segunda onda, a gente traz aí sequelas devido à doença. E a terceira onda, a gente traz aí os impactos da saúde mental, como eu falei aqui. Houve esse boom na saúde mental que se mostrou aí alta nessa terceira onda. E aí, o que nós, aqui em Caxias, resolvemos fazer? Houve uma superlotação das agendas dos CAPs, de álcool e uso de outras drogas, o CAPs 3, o CAPs infanto-juvenil. Houve uma superlotação e nós, enquanto município de Caxias, nos mobilizamos para contratar mais psiquiatras. Eu acredito que isso foi no mundo todo, no país todo, na verdade. Houve uma ampliação de mais turnos para esses psiquiatras, contratação de profissionais psicológicos, assistentes sociais e psicopedagogas, implantações de ambulatórios. Nós não tínhamos ambulatórios de saúde mental, foi ampliado aí 2 ambulatórios de saúde mental. Teve a implementação dos instrumentos de estratificação de risco, que até então a gente não trabalhava com estratificação de risco daquele usuário com transtorno mental. Houve o início da comunicação entre a APS e a atenção especializada, CAPS e ambulatório, e a provocação, né, para a organização da APS, o principal motivo. Teve essa provocação diante dessa alta demanda dos CAPs.
Só que, com tudo isso que foi realizado para melhorar a assistência, não tivemos êxito. Por quê? Porque os CAPs continuaram cheios e a assistência não estava como a gente queria, reorganizada. E aí, o que a gente fez? Além dos ambulatórios de saúde mental, a gente começou a trabalhar a saúde mental pela atenção primária à saúde. A Lívia, pela atenção primária à saúde, sim, porque lá na atenção primária à saúde é que existem os agentes comunitários de saúde, que estão na ponta, que estão ali diretamente com o usuário, que sabe onde tem uma boca de fumo, que sabe onde tem um local onde se vende drogas, que conhece de fato aquele território. Então, foi disparado uma ficha com o nome Sinais de Alerta para a PES, Sinais de Alerta Atenção Primária. Essa ficha de sinais de alerta, ela é própria do agente comunitário de saúde, onde ele faz essa busca ativa. De repente, na casa do seu José, tem o seu Maurício, que quase não aparece, está ali distante, mas aí o agente comunitário, Pedro, ele conhece da realidade do seu Maurício, então ele vai lá, ele aplica a ficha de sinais de alerta e ele capta aquele paciente para atenção primária à saúde. E, como eu falei, a saúde mental ela é parte essencial da saúde integral. Aqui eu lembro um pouco da doutora Sandra Fortes. Doutora Sandra, ela da UFJ, ela veio trazer um seminário nesse período da implantação de saúde mental na APS aqui de Caxias. E a fala dela é o seguinte: toda consulta é uma consulta de saúde mental. Então, o usuário que chega para consultar sobre a pressão que está alta, sobre a diabetes, às vezes é o usuário que está tomando um remédiozinho dele lá direitinho, mas a pressão está lá em cima. Por quê? Porque ele está preocupado com um filho que está nas drogas, um filho que está dando trabalho, e a pressão dele vai aumentar. É ou não é consulta de saúde mental? É uma consulta de saúde mental. A gente sabe que tem aí o uso abusivo de álcool e outras drogas, e é uma questão de saúde pública. Eu trago com ênfase aqui, através da atenção primária, por que o uso de álcool e outras drogas é uma questão de saúde pública? Porque não afeta só o indivíduo, não é um fato isolado, ele tem impacto amplo, tanto na saúde, quanto na sociedade, como na economia. E a gente enfatiza aqui alguns motivos, os principais, eu prefiro dizer assim, os principais motivos, que a alta prevalência do impacto coletivo. A gente sabe que quem é usuário de álcool e outras drogas lá no território, isso não vai afetar só aquele indivíduo de forma isolada, vai atingir as famílias, as comunidades inteiras, os serviços públicos, vai gerar um custo muito alto. Aí é que vai afetar o sistema de saúde. Por quê? Porque esse uso dessas substâncias vai gerar várias condições de saúde, cirrose hepática, depressão, ansiedade, as overdoses, acidentes. Isso sim aumenta a demanda por hospitais, aumentando consequentemente os gastos, a sobrecarga do sistema de saúde. Por quê? Porque vai ter mais pessoas com internações, atendimentos de emergências, tratamentos a longo prazo, que geram custos, e é isso que nós não queremos, porque vai afetar os recursos que poderiam ser usados para outras áreas ou em outras áreas. Então, de fato, esses impactos socioeconômicos, ele vai afetar não só aquele usuário, mas a comunidade inteira, como eu falei, gerando violências e conflitos familiares, acidentes de trânsito, perda da produtividade de trabalho, porque um usuário desse não vai ter condições de trabalhar, isso vai afetar na economia, o desemprego, afetando na economia. Então, se você for parar para pensar, é um ciclo, né? Um ciclo que ele precisa ser rompido, ele precisa desses cuidados. E a APS, eu trago ela como uma porta de entrada desse sistema de saúde. Como? Enfatizando a importância do cuidado próximo da comunidade. Nós não podemos olhar uma boca de fumo, olhar aquele jovem, aquele adolescente que está usando droga e achar que é comum, aquele comum que já virou comum. Não. Nós precisamos trazê-lo para a comunidade, próximo à comunidade. E onde é essa comunidade? Na atenção primária à saúde.
Aqui eu trago um pouquinho sobre o álcool e outras drogas. A gente sabe que são substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Uma é aprovada por lei, a outra não é aprovada. As lícitas são os álcool, tabaco, alguns medicamentos. As ilícitas é cocaína, crack, maconha. Só que o que eu quero deixar bem claro é que não significa que uma é segura e a outra é perigosa. Não. Às vezes a gente pode usar um medicamento, que é um medicamento controlado, mas um medicamento que vai ajudar o paciente. Então, a gente só precisa saber como usar essas drogas, certo? Porque elas têm alguns impactos. Se você usar o álcool, por exemplo, de forma abusiva, o álcool ele é legalizado, mas de forma abusiva. Ele pode gerar uma doença física, intoxicação. Outras drogas podem gerar transtornos psíquicos, como ansiedade e depressão. E ambas transtornos sociais, como violências e conflitos familiares, que eu já trouxe aqui um pouco sobre isso. Então, qual é o papel da atenção primária à saúde? Como eu falei muito, é a porta de entrada, esse acompanhamento contínuo e longitudinal. A gente sabe aí que nós temos novos indicadores de saúde, e um dos indicadores é o cuidado contínuo e longitudinal daquele usuário. Você precisa não só o enfermeiro atender aquele usuário e acompanhar, mas o médico, o psicólogo, a recepção, é o vigia que precisa acolher bem, levar até onde ele precisa chegar, é o agente comunitário de saúde. Tudo isso faz parte desse cuidado contínuo longitudinal. Conhecer o território e a realidade dos usuários e esse vínculo que precisa ser criado entre a equipe e a comunidade. Temos algumas estratégias, identificação precoce do sofrimento mental. A gente tem aí, como eu falei, as fichas de sinais de alerta. Depois eu posso estar trazendo ela. Essa ficha é uma ficha que ela vai dizer de primeira mão o que o usuário ele necessita, se ele necessita ser acompanhado na PS, se ele precisa ser compartilhado com a especializada. Uma abordagem breve para o uso de álcool e outras drogas, tem também uma ficha sobre isso. Atendimento individual e familiar. E não tão importante, mas mais importante também, os grupos terapêuticos educativos. A gente precisa começar a criar esses grupos na nossa unidade básica de saúde. Sim, aquele grupo de idosos, aquele grupo onde um problema, de repente, parece com o seu problema e você se ajuda. De repente é um filho que está aí no mundo de álcool, de drogas, e aquela família está passando por necessidades e você vê que você não está sozinho, você tem uma comunidade ali que também passa pelos mesmos problemas, com dores diferentes. Então é importante a criação dos grupos terapêuticos e educativos e as visitas domiciliares, né, como estratégia aí para trazer esse usuário para a sociedade novamente. Trabalho em rede, é preciso essa integração com outros pontos de atenção, CAPS, os hospitais, ambulatórios de saúde mental, o CRAS, o CREAS, a parte de encaminhar, na verdade a gente hoje não fala nem de encaminhamento, nós falamos de compartilhamento do cuidado, né? Então, de repente, quando eu classifico, escalono esse usuário, que ele é um usuário de risco, eu vou compartilhar o meu cuidado, seja ele com um CAPS-AD de álcool e droga, CAPS-3 de adulto, ou então o CAPS-IJ, que é o infanto-juvenil. É um desafio para a atenção primária à saúde, porque existe um estigma ainda, né? Existe esse preconceito da família, preconceito do próprio usuário, que às vezes quer sair daquela situação, mas tem medo, tem vergonha de procurar uma unidade básica, de procurar um hospital, enfim. Falta de capacitação profissional, e aqui a gente fala, eu acho importante falar de um manual de intervenções para transtornos mentais, uso de álcool e outras drogas, e também necessidades neurológicas, que é o MIGAP. O MIGAP é esse manual de transtornos para transtornos mentais, onde ele vai me dar um panorama de várias necessidades de cuidado em saúde mental, depressão, dentista, enfim. Ele vai ser capacitado para atender, para acolher e escalonar esse usuário seguindo um algoritmo de como ele vai acompanhar. É um paciente, por exemplo, que está há mais de 2 semanas sem fazer o que gostava de fazer, bebendo muito, usando álcool abusivo. Então, lá no MIGAP, ele vai direcionar o que você vai fazer com aquele usuário e você vai compartilhar ele com a especializada, mas cuidando também dele aqui na base, que é na atenção primária à saúde. Então, assim, a gente tem
esse manual, porém, ainda tem essa dificuldade de acesso a serviços especializados em muitos lugares. Em muitos lugares existem esses acessos de serviços, que são essas dificuldades. Mas aí o MIGEP, ele dá esse boom aí para a gente poder acompanhar esse usuário, para não perder tempo. E eu trago como um desafio também da APS a sobrecarga de trabalho, né? A gente sabe que os profissionais também, eles precisam se cuidar, eles precisam se autoconhecer, né, ter um tempo para eles. Tem muitos profissionais sobrecarregados. A APS é um mundo, né, de coisas. E aí a gente precisa ir se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. As potencialidades, a APS, como cuidado a esses usuários, tem uma potencialidade porque ela é próxima à comunidade, tem um maior vínculo com os usuários, tem uma capacidade de prevenção e promoção da saúde imensa para aderir aí a intervenções precoces. E o que eu trago aqui como conclusão desse momento é que não poderia deixar de falar que ela é fundamental, a APS, a atenção primária de saúde é fundamental no cuidado em saúde mental e uso de substâncias, a necessidade de cuidado humanizado e integral, e a importância do trabalho em equipe, em rede, que faz toda a diferença, trazendo aí uma promoção da qualidade de vida da população. Trago as referências desse momento, para o Ministério da Saúde, a Política Nacional da Atenção Básica, a Política de Saúde Mental e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Muito obrigada. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as telerretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.